Seja bem-vindo ao CuiaCast. Humor, entrevistas, informação, crítica, cidadania, cultura pop e muito mais. Acesse cuiacast.com. Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do CuiaCast. Meu nome é William e hoje vamos falar sobre cinema. Por que não temos um cinema em São Mateus do Sul? Garanto que muitos de vocês já tocaram nesse assunto ou participaram de uma conversa com esse tema. Mas antes, vamos às apresentações. Sentado no meio do cinema, roendo as unhas nas cenas de suspense, Renata Santana. Oi pessoal, bem-vindos novamente. Na primeira fileira, com seu monóculo e all-star verde, Edna Guimarães. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. O que você faz da vida, Edna? Então, isso é uma pergunta meio complexa, mas atualmente, profissionalmente estou trabalhando como designer gráfica e estou estudante de artes. Mas, em geral, eu sou uma apreciadora das manifestações artísticas culturais humanas. Nossa! Viu? O monóculo não foi a tua, né? A idade não convém falar, enfim, né? Então tá bom, então mulher geralmente tem um problema falar a idade, não sei por que motivo, mas tudo bem. E por final, a forasteira, que chegou atrasada no cinema, perdeu a sessão, André de Andrade. Fale um pouquinho mais sobre você. Oi, eu sou a André, moro em Canoinhas, tenho 25 anos, sou psicóloga clínica. Beleza? Só. Do monóculo aí, hein? Desculpa. Então, beleza. Então, antes de a gente começar a discutir o assunto dessa semana, você vai ler os comentários do programa passado. Lembrando, se você ainda não assistiu os programas do programa passado, acesse cuiacast.com para escutar o primeiro programa, baixar. Você pode ver no YouTube, pode baixar o MP3 e você pode também comentar os programas, esse e outros futuros, lá pelo cuiacast.com. Você pode mandar até um e-mail para cuiacast@gmail.com que a gente vai ler seu e-mail aí ao vivo. We're fighting a battle. We're singing the same song. Trying to find someone who cares as much as we do. We're climbing the ladder. Oh, we're sinking in this boat. Trying to find someone who cares. Então vamos começar a leitura de comentários aí do programa passado. O primeiro comentário aí foi do Wellington Lima, que trabalha aí na Pixu, uma empresa de criação aí de uma agência aqui de São Mateus, né? Então ele diz o seguinte: bacana, aqui existe um desconhecimento dessa área, o que dificulta o trabalho, mas é um cenário que está mudando aos poucos. Daí ele comenta que ele faz uma pequena observação, né? Mas poxa, não acaba sendo um designer não, né? Vamos mudar esse estereótipo também. Ele fez comentário aí que acho que o Emerson acabou se expressando mal, na verdade. Ele falou que o publicitário acaba fazendo um trabalho de um designer numa gráfica e na verdade eu acho que ele quis dizer que de um arte finalista. Então eu acho que houve uma pequena confusão no termo aí, mas eu acho que até o Emerson tá ciente, ele só na hora ele deve ter se confundido aí e errou mesmo o termo. Acho que então a gente tá ciente aí, não é tanto designer quanto publicitário sofre com o desconhecimento, né, dos empresários na área, e eu acho que o Emerson acabou digamos assim, dando um estereótipo negativo pro designer que na verdade também sofre tanto quanto o publicitário na cidade aí, né? O importante acho que é sempre contratar um profissional, né? Dependente se fez design, fez publicidade, comunicação, enfim, procurar profissionalizar, né? Quanto mais, melhor, sempre. Exatamente. Bom, então, segundo comentário é do Robson Fogaça. O Robson é um publicitário, amigo meu, já foi professor, colega de trabalho, foi professor do William também. Trabalha ainda na Uniuv. Uhum. É bem experiente na área, já atuou em grandes agências, atendeu muitos clientes relevantes, também a nível nacional até, né? E o que ele comenta é o seguinte: sensacional, galera, parabéns pela iniciativa. Um ponto que considero relevante comentar é que a cabeça do empresário nem sempre é diretamente proporcional ao tamanho da cidade. Já tive oportunidade de conhecer empresários de grandes empresas em grandes cidades, mas que não têm visão do seu negócio e da possibilidade de investimento em comunicação. Me parece que a coisa é um tanto mais ampla no sentido de que faz pouco mais de 50 anos que deixamos de ser um país rural e passamos a ser urbanos.
A publicidade é uma ciência que é consequência da Revolução Industrial, portanto, algo relativamente novo no tempo e no espaço. Assim, a cultura de investimento em comunicação é nova e muitas vezes direcionada de forma equivocada. Por isso, a gráfica ocupou espaços que as agências ainda inexistentes não conseguem ainda ocupar. Espero ter colaborado com o tema, sigo em frente, abraços. Então, primeiramente, muito obrigado pelo comentário, Robson. A gente sabe do teu gabarito, né? Então tem toda a moral pra falar mesmo. Eu concordo, acredito que o William também com a linha de raciocínio, né? E assim, as cidades, sejam elas grandes ou pequenas, sempre tem pra onde ir e o que fazer. Então, por mais que essa mentalidade ainda não seja o que a gente sonha, né, enquanto profissionais da área de comunicação, o cenário tá mudando, tá melhorando, né, então tem muitos lugares que essa cultura mesmo de comunicação ainda não foi totalmente assimilada, né, as pessoas ainda não destinam uma determinada porcentagem, por exemplo, do seu rendimento mensal, a comunicação, né, não imaginam, não pensam a comunicação como uma forma de progresso também, e ela, né, traz lucros, então não é só publicidade, né, a gente sabe que é um mundo bem maior que esse, então muito válido o comentário e acho que acrescentou bastante. Na verdade a gente tinha comentado também no programa na questão de que o problema é que a gráfica antigamente ocupava mesmo esse espaço e até digamos assim, as gerações, né, de empresários, porque eu acho que os empresários que antigamente trabalhavam com gráfica dificilmente vão deixar de trabalhar com gráfica, assim, porque é uma coisa meio que de costume, é difícil você mudar esse seu costume, se adaptar, né? Muitos conseguem, outros não, e a gente na verdade não pode exigir muito, né? A gente entende até essa questão, tem que tomar cuidado porque, falando em comércio local, a gente tem que sempre lembrar que a concorrência sempre está aumentando e a gente hoje em dia a gente sofre também essa questão da internet que vem modificando, né, a maneira como até as empresas locais agem e tal. Claro que ainda eu acho que não de uma forma tão explosiva, não tão agressiva ainda, mas futuramente essa concorrência vai ser cada vez mais acirrada. Então eu acho que a capacidade do empresário em se adaptar, em procurar conhecimento da área, eu acho que é importantíssimo. Então, por mais que a gente entenda, eu acho que o empresário tem que sempre levar em consideração que é um negócio dele. Então, se ele fazer um trabalho bem feito com a marca, com a empresa dele, isso vai trazer resultados, né? Então, contratar um profissional capacitado é importante para que esse trabalho seja bem feito, né? Sim. E assim, não só eu, mas todos os profissionais da área, ficamos felizes, eu acredito, com a concorrência, mas aquela concorrência saudável, leal, né? E não tô falando, assim, de disputa de preços, nem nada disso, tô falando de formação, de profissionalismo e tal, o que eu não acho legal. São pessoas que não têm capacidade, digamos assim, acadêmica, não desmerecendo as pessoas que aprendem por si, porque às vezes essas sabem até mais do que uma pessoa que estudou e está parada, sem atualização, enfim. Mas eu acho que é legal procurar pessoas atualizadas, pessoas que já sabem na teoria o que está fazendo na prática, enfim, né, que não brinca, digamos assim, com a verba dos outros. Pensa primeiro e explica o porquê das coisas. Exatamente. Então, o próximo comentário aí do Diogo. O Diogo trabalhou comigo aí um bom tempo. Trabalhou nessa área aí, então sabe um pouquinho da nossa realidade. Então o comentário dele é mais ou menos assim, ó: muito bom dia, rapaziada. Parabéns pelo novo trabalho. Fiquei esperando ansiosamente sair o primeiro e só percebi ontem que estava no meio das postagens. Ótimo tema escolhido para o primeiro podcast. E vocês falaram tudo que tinha que falar. Para mim faltou só os pontos positivos da cidade. Alguma coisa deve ter saído em todo esse tempo que eu fiquei fora desses assuntos, né? Hoje em dia ele não trabalha mais nessa área e acredito que deve ter mudado. Mudou sim, né? Mas não sei quanto mudou, né? Da época que ele trabalhava, mas realmente vem mudando. As empresas vêm se adaptando. Isso vem acontecendo com uma rapidez, mas sempre maior. Vocês me conhecem, sabem que eu sou entusiasta, né? Ele comenta um pouco sobre a experiência que ele teve aqui em São Mateus, né? Se eu contar aqui vai ficar um pouquinho longo pra gente comentar tudo aqui. Espero que saia logo o próximo. Deve ser um trabalho absurdo pra fazer, e realmente é um trabalho absurdo. Então, você que tá escutando aí, se você gostou, ajude a compartilhar aí, porque realmente dá trabalho pra fazer. Então, parabéns mais uma vez, que esse projeto dê tudo certo pra vocês, e foram ótimos e superaram minhas expectativas. Então, obrigado, Diogo, pela
pela mensagem de força e espero que digamos assim, o que você espera da gente nos próximos programas aí continue sendo, a gente consiga melhorar sempre a qualidade e superar as expectativas de todo mundo aí. E superando, né? Exatamente. Então assim, o Diogo é um grande amigo meu também. Apesar de hoje ele não mora mais em São Mateus e tá na área de engenharia. Ele é um entusiasta da comunicação e gosta de tudo isso que a gente falou. E ele é uma daquelas pessoas que, apesar de não ter formação na área, tem um bom senso incrível pra essas coisas, sabe? Então ele trabalhou muito tempo e também sabe o que fala. Né? Na verdade, eu quando comecei a trabalhar com isso, eu aprendi muito com ele, na verdade, né? Tipo, logo quando eu entrei pra trabalhar nessa área, assim, que a gente trabalhou junto na Rooster, né? Eu tinha saído numa outra empresa, eu fui trabalhar na Rooster. Então, digamos assim, ele me passou muito do que ele sabia na época, né? Então, eu já trabalhava um certo tempo, né? Então, assim, eu tive uma experiência muito legal de trabalhar com o Diogo aí. Então, vamos lá pro próximo. O próximo é da Fernanda Serrer. É também publicitária de União da Vitória. Hoje ela atua na área em Curitiba. E ela comenta o seguinte: top, galera, parabéns pela iniciativa. Esse parâmetro que vocês traçam, além de desabafar mesmo toda essa dificuldade que nós enfrentamos, também esclarece aos comerciantes e empresários regionais pontos importantes e formas para investir. Show! Então a Fer trabalhou bastante tempo também com designer gráfico, né? Ela passou por agência, passou por gráfica bastante tempo. Saiu da área, depois ela foi trabalhar na área de educação, mas ao longo do caminho ela foi traçando de novo o seu trajeto para a área da comunicação. Então hoje ela assimila essas duas áreas, está assim, muito feliz com isso. E também tem um trabalho incrível e eu considero muito o comentário dela. Valeu, Fer. Eu não conheço a Fer pessoalmente, né? Mas obrigado aí pela mensagem. Outro comentário aqui, Thaís Siqueira. Ela comenta assim, ó: parabéns pela iniciativa e criatividade. Referente ao primeiro podcast, ficou muito bom. O conteúdo abordado é de extrema importância e provavelmente surtirá efeito, pelo menos é o que esperamos. As empresas precisam ser mais flexíveis, aprenderem a inovar para poderem evoluir. É isso aí, vou aguardar o próximo podcast. Obrigado, Thaís. Acho que tudo que a gente já comentou é isso mesmo. Realmente as empresas precisam ser flexíveis e aprender a inovar para poder sempre evoluir, para estar sempre se fortalecendo, né? Porque eu acho que a gente aqui de São Mateus, a gente fez esse programa com a intenção justamente de poder dar uma luz para alguns empresários, de repente ajudar no que a gente pode, justamente porque a gente se importa com a cidade e a gente quer que a cidade se cresça e se desenvolva. Esse projeto do CuiaCast, na verdade, é uma iniciativa para a gente fazer a nossa parte para tentar fazer com que certos temas sejam abordados e que as pessoas acabem, né, evoluindo e discutindo temas importantes para a cidade. Isso, a grande sacada do CuiaCast é fomentar essa discussão, né, fazer as pessoas pensarem a respeito, darem sua opinião, né, contribuírem pro projeto. Né? Então, exatamente. A gente fala de uma forma amadora até, né? Em alguns assuntos de uma forma leiga. E é isso aí, a gente quer que vocês contribuam também, né? Pra gente continuar. Queria fazer também, acrescentar uma coisa, que a Thaís Siqueira, ela é jornalista. Então a gente fala muito em publicidade, comunicação, designer e tal. Mas a área da comunicação não é só isso, né? Então, bem importante o comentário da Thaís. E espero que ela goste dos próximos também. Beleza. E também um agradecimento especial aí, que foi o apoio do Jornal Aconteceu, né? Eles deram bastante destaque pro CuiaCast, eles abraçaram a ideia aí. Eu agradeço lá a Thaís, né? Outra Thaís que trabalha lá no Jornal Aconteceu. Jornalista também, né? Jornalista também. Que ela me chamou lá pra mim poder explicar um pouquinho mais sobre o projeto. Ela gostou, fez uma matéria bem legal no Jornal Aconteceu. Tá, se você quiser saber mais detalhes, tá lá na fanpage do Facebook do CuiaCast, o link para você ver a matéria e também uma imagem da capa do jornal. Gostei bastante da matéria, achei que ficou bem objetivo e ilustrou bem o que é o CuiaCast, assim, sabe? Então eu fiquei muito satisfeito e o apoio realmente foi bem generoso na página colorida, assim, eu gostei muito, achei que realmente abraçaram bastante a ideia. A gente tá aqui e a gente não quer decepcionar, a gente quer continuar com
um ótimo trabalho para que as pessoas continuem empolgadas com esse projeto e que mais pessoas venham participar. Exatamente. E a Thaís também é uma pessoa que futuramente vai ser convidada, né? Para participar do CuiaCast. Acho que de repente até um futuro tema sobre jornalismo mesmo, né? Acho que é um outro tema interessante para ser abordado em São Mateus, né? Não só comunicação publicitária, mas o jornalismo, né? Também, né? Essa visão do outro lado da moeda, acho que é bem interessante. Então, outro cara que foi bem marcante na área de jornalismo de São Mateus, aí, que trabalhou muito tempo no Jornal Aconteceu, foi lá o Luiz Fernando, né? E agora acho que ele tá trabalhando em Curitiba, se eu não me engano. Mas, de repente, a gente dá uma conversada com ele para de repente, participar numa futura edição aí. Ele é um cara que participou muito do jornalismo de São Mateus, né? É escritor, inclusive, né? É escritor, exatamente, ele lançou livros aí em São Mateus, então acho que é uma pessoa que futuramente aí a gente vai tentar convidar aí para participar de uma edição aí. Beleza? Então acho que é isso aí, obrigado para todo mundo que comentou. E eu queria só acrescentar uma coisa, William. Se alguém quiser dar uma ideia para tema, né, tá a fim de falar a respeito de alguma coisa, ou se tem aquela ideia, podiam discutir a respeito disso, enfim, isso seria interessante, seria engraçado, ou não sei. Manda pra gente, né? Comenta lá e a gente vê a possibilidade. Tranquilo, é isso aí. Então vamos. Falou. A gente está tendo aberto a novas pautas aí. Isso. Na verdade, esse projeto é colaborativo, não é? Porque a gente quer agregar mais pessoas. É um projeto sobre São Mateus e a gente quer que os são mateuenses participem, né? Não é um projeto exclusivo, não é nós aqui que estamos apresentando, que estamos comentando que é um projeto, não. É uma participação, é um projeto para ajudar São Mateus a se desenvolver. E sem a participação dos são mateuenses isso não vai acontecer. Então, obrigado a todo mundo que mandou esse comentário, que ouviu o programa. Espero que vocês participem dessa próxima edição agora, que vai sair, que é o tema de cinema. Também colaborem aí e tal, e participem pra gente poder, né, ver o feedback de vocês aí. Então, um abraço e vamos pro programa. Continuar. Antes de começar, para quem estava esperando a próxima edição do programa, esse programa não era para demorar tanto como demorou. A gente pretende sempre lançar um por mês. Só que a gente teve vários imprevistos aí. Na verdade, o tema dessa semana não era para ser cinema, era para ser uma entrevista, mas deu alguns problemas, a gente não conseguiu fazer essa entrevista. Então a gente tá fazendo o tema de cinema essa semana, que na verdade, a gente se inspirou num grupo de Facebook aqui de São Mateus, que é aquele grupo O Que Tá Faltando em Samas, né? E a gente viu que esse tema, por que não tem um cinema em São Mateus, foi muito popular. Várias pessoas comentando e participando dessa discussão. Então a gente achou relevante comentar um pouco sobre isso, sobre esse tema e explicar um pouquinho mais que cinema é um assunto um pouquinho mais complexo. Pretende aprofundar pelo menos um pouquinho mais. Claro, ninguém aqui é especialista no assunto, mas a gente vai tentar ajudar vocês aí a entender um pouquinho mais sobre a situação do cinema nessas cidades, né, do interior, especificamente São Mateus, que é uma cidade pequena, então as dificuldades de chegar para cidades pequenas é ainda maior do que nas cidades grandes. Uns pontos para deixar claro nesse programa é que a primeira consideração que a gente vai falar sobre cinema, o cinema que a gente vai falar aqui é cinema comercial. Não estamos referindo a cineclubes ou outras alternativas. É claro que a gente vai citar aqui no programa, mas não é simplesmente sobre cinema comercial. O estabelecimento comercial que abre na cidade com fins comerciais para expor os filmes, que a gente chama dos blockbusters. Esses filmes passam aí essas grandes franquias, né? Cinema comercial mesmo. Aquele cinema pipocão, sabe? Não é aquela coisa muito alternativa. E esse podcast também não é sobre filmes específicos. A gente não vai começar a comentar sobre filmes. Então, só para deixar bem claro e tal. É um misto sobre a indústria e as dificuldades que o Brasil tem. Então, para começar, o cinema não é simplesmente uma sala com projetor de imagens e som. Na verdade, se for simplesmente um projetor de imagens, a gente tem uma TV em casa, a gente pode... hoje em dia não está tão caro para a gente se equipar com uma TV de uma polegada maior, com um sistema de som um pouquinho mais desenvolvido para ter isso em casa, esse conforto em casa. Não é tão caro. Então o cinema não é só isso. E eu acho que a indústria se tocou disso porque houve uma crise há uns 10 anos mais ou menos,
em que várias salas de cinemas fecharam. A indústria do cinema, não só no Brasil, mas no mundo, enfrentou bastante dificuldade. Vários estúdios fecharam, porque com o advento da internet, a pirataria, o compartilhamento, a forma de comercializar esse tipo de produto mudou. Então, sempre quando acontece esse tipo de coisa, sempre que acontece uma mudança, a indústria demora para se adequar ao comportamento das pessoas. Eles começam a jogar culpa nisso, naquilo, mas na verdade sempre há uma mudança de comportamento. Seja quando a TV ficou popular, quando o rádio ficou popular, quando o próprio cinema ficou popular, sempre algum setor ficou prejudicado ou foi beneficiado por essas mudanças, né? Então gostaria até de perguntar para todo mundo que está aí em relação à internet. O que vocês acham pro mercado de cinema a internet hoje em dia? Para vocês aqui. Bom, vou puxar então, né? Primeiro eu queria dizer assim que falar do assunto cinema, né? Pra gente fazer esse podcast sobre cinema e não ter esse draminha pra gente conseguir realizar ele, né? Acho que não teria graça se não fosse o drama, né? Sim. É aquela típica história de filme, né? Tudo vai acabar bem no final. Pelo menos o que eu vejo, assim, essa relação da internet com o cinema, em alguns aspectos ele acaba ajudando até pela questão da publicidade, né? Que acaba divulgando. Mas atualmente também, né? Eu descobri o poder do Netflix, né? Oh my God. Então, a Edna acabou falando sobre Netflix e talvez você não tenha ouvido falar nesse serviço. O que ele é? Ele é compatível com a maioria das TVs novas, mais recentes aí. É um serviço de streaming na internet, ou seja, lá são disponibilizados vários filmes, séries clássicas, enfim, muito conteúdo produzido pelas TVs e pelas produtoras por uma conexão com a internet. Aqui no país não é muito popular esse serviço, até pela má qualidade de prestação de serviço da internet. Então não adianta muito você contratar, porque você vai acabar tendo vários problemas de travamento na hora de reprodução dos vídeos. Então, futuramente talvez a gente consiga ouvir falar mais sobre a Netflix, mas nos Estados Unidos isso é um serviço muito utilizado, tão utilizado quanto TV a cabo. Então só para avisar vocês aí, caso vocês ainda não conheciam o que significa Netflix. E aí que tá a questão, né? Eu não sei como que essa questão da distribuição do dinheiro, não sei como que fica necessariamente. Apesar que o Netflix ele é pago, né? Mas tem vários sites que tem essa disponibilização de filmes online gratuito, né? Então acho que nesse aspecto a internet acaba prejudicando na questão financeira mesmo, o retorno, né, do feedback financeiro das empresas. Sim. Mas na questão, como eu falei, a questão de popularização, eu acho que ela ajuda muito, né? Isso, assim, desde o cinema alternativo até os blockbusters, enfim, né? Pelo menos é isso que eu vejo. A popularização, na verdade, é consequência, e hoje a indústria tem que enxergar a internet como essa ferramenta, né? Como aliado e não como concorrente, apesar de que pode ser por causa da tal pirataria, né? Liberdade de compartilhamento ilegal, enfim. Mas acredito que a indústria mesmo já está com esses olhos bem abertos para cima da internet e aproveitando-se dela de uma forma mais assertiva, né? Eu penso assim, quem não ia no cinema não vai ser por causa da internet que vai mudar. Ou quem ia no cinema não é por causa da internet que vai mudar. Como aconteceu com o CD, com as músicas MP3. Quem tinha costume de comprar CD, continua comprando CD. Sim. Tem gente que compra vinil aí até hoje. Acho que a Edna é uma. Sim, você adora, né? Mas assim, quem tinha o costume de ir no cinema assistir, acho que continua indo, independente de ele estar disponível na internet gratuitamente. Não sei se vocês conseguem entender. Sim, mais ou menos o que eu tô tentando dizer. O que um filme baixado na internet, enfim, proporciona é bem menor do que as sensações que uma sala de cinema de verdade está lá para proporcionar, né? É o fetiche do cinema, né? Isso. Por si só mesmo, né? A questão da experiência, né, que o cinema proporciona, né? É você se doar, né, para aquele momento ali, você vai lá para isso, para assistir o filme, enfim. Não existe a tua casa em volta de você com tudo acontecendo. O cinema tem essa vantagem porque você vai pro cinema pra se dedicar a ver o filme, né? Você vai vai sentar na tua poltroninha ali, vai olhar pra frente e vai apreciar o filme. Na casa é um pouquinho mais complicado, porque se você tem filhos, tem lá que cuidar de filho, um monte de barulho na casa, você não tem essa dedicação que você teria no cinema especificamente, né? Essa questão que vocês falaram da sensação do cinema, acho que esse é um ponto-chave pra gente discutir
por que o cinema ele não é uma coisa tão simples assim. Como a gente já comentou que ver filme a gente consegue ver em casa, e a projeção se não é uma exclusividade do cinema, né? Ver o filme não é uma exclusividade do cinema. Eu acho que o cinema sempre tem que trazer algo a mais para as pessoas poderem sair de casa para ir ao cinema. Então a gente vê que nas cidades grandes começa a surgir tecnologias como IMAX, 3D, 4D, que justamente faz esse tipo de coisa. É uma coisa que é muito mais difícil você ter isso em casa, e faz você sair de casa para poder ter essas sensações diferentes ao ver um filme, né? Então a indústria ela vem se adaptando, talvez de uma forma não tão rápida como deveria, mas ela vem se adaptando e trazendo novamente as pessoas que gostavam de assistir filmes, tirando elas de casa para voltar a ver. Isso que eu acho que é uma coisa interessante. E no caso da internet, nesse ponto, complementando um pouco do assunto da internet, eu acho que a ferramenta como divulgação, a internet tem o lado negativo, que é a pirataria. Isso é um grande problema realmente. Como eu acompanho bastante séries, acompanho bastante filme, então passou uma série de TV, já tá alguns dias, já tá disponível na internet para você baixar. E realmente isso deve prejudicar bastante a indústria. Mas por outro lado, várias pessoas que nunca teriam acesso àquilo, que nunca saberiam a existência de séries, de filmes específicos, hoje em dia tem contato com esse mercado por causa da internet. Então você consegue baixar, você não paga, mas você começa a criar você começa a ter contato com esse tipo de coisa, e você começa a incluir aquilo na tua rotina. Você começa, por exemplo, antigamente eu lembro que eu, até uns anos atrás, eu assistia uns filmes, mas eu não tinha não ficava procurando na internet informações sobre filmes, eu não ficava vendo que filme que ia lançar, o que ia aparecer pra mim ver. Hoje em dia, com a internet, eu tenho contato com isso muito rápido. A gente fica lá acompanhando notícias de filme, pelo menos eu, como eu gosto bastante de filme, eu fico lá procurando notícias sobre filmes que vão lançar, sobre as produções, os lançamentos do mês, dos próximos anos aí. Então eu já tô sabendo que aquilo vai estar disponível. E, infelizmente, como aqui em São Mateus, uma cidade pequena, eu não posso ver isso no cinema, eu tenho que apelar muitas vezes pra pirataria, ou pra baixar na internet, ou pra fazer, ou de repente comprar, mas muito atrasado do que as outras pessoas dos grandes centros conseguem ver. A experiência de ver um filme pela primeira vez, por exemplo, e ficar surpreso com a história, ou se ter uma sensação legal em ver o filme, porque ela surpreendeu você, tem que ser conservada. É legal você conservar isso. E na internet, quando as pessoas dos grandes centros, que são os principais produtores de conteúdo a respeito de cinema, já veem o filme, já vão passando informações sobre aquele filme, então fica um pouco difícil você conservar aquela tua surpresa ao ver o filme pela primeira vez. Você acaba sabendo informações do que vai passar o filme, e aquilo pode acabar estragando um pouco a tua experiência, né? É spoiler, exatamente. Isso que a internet tá cheia de, que é o termo, é cheia de spoilers. Então, coisa que prejudica. Então, você acaba tendo que procurar esse tipo de filme justamente para não ter essa tua experiência prejudicada. É claro que hoje em dia, se eu tivesse a oportunidade de poder assistir isso em São Mateus, com certeza eu seria um dos principais consumidores de um cinema, porque realmente tô sempre procurando saber quais são os lançamentos e tal, e eu provavelmente estaria sempre ligado nos próximos filmes aí, né? Essa questão também que você falou assim, enfim, nós que somos de cidade pequena, eu vejo por mim, desde que eu comecei a me interessar por uma cultura pop, enfim, por alguma coisa a mais que São Mateus não me ofereceria, a internet foi o que a ferramenta crucial, assim, nessa minha descoberta de várias coisas do mundo em geral, né? Seja filmes, músicas, arte em geral, né? Realmente, assim, a internet, ela é muito importante pra gente, né? Lógico, assim, vai de cada pessoa, né? Do interesse de cada pessoa, mas realmente, assim, quanto a isso, né? Nessa parte mais cinematográfica também, assim, eu sou muito grata à internet, porque realmente, se a gente fosse esperar da nossa cidade, ela não proporcionaria isso pra gente, né? Então, realmente, essa ligação, assim, a importância da internet como ferramenta cultural dentro das cidades pequenas, isso eu acho que é de suma importância, né? Realmente. Ela é ferramenta de acesso, né? Sim, exatamente. A essa conquista, né? Não que a gente esteja isolado do mundo sem internet, não é isso. A gente chegou a roda aqui, né? Existe Coca-Cola aqui, mas enfim. Mas, assim, eu acho que, né, pegando o caminho aí, a gente se inspirou naquele grupo lá do Facebook, onde, quando perguntava o que faltava em
São Mateus, muitas pessoas diziam um cinema. Eu me pergunto se todas aquelas que querem isso, ou que pelo menos escreveram lá, realmente frequentariam uma sala de cinema. Se elas acham legal, se elas acham bonito, ou elas acham importante para a cidade. Será que elas já pensaram a respeito disso? Acho que cabe também a gente explanar um pouquinho a respeito dos porquês, né? Por que não existe um cinema em São Mateus hoje? Por que não é viável ter uma sala aqui? Ou por que alguém ainda não investiu nisso? Né? São Mateus é uma cidade... Olha, eu vou falar... Pode falar. Eu tenho um cinema na minha cidade. Eu era uma daquelas pessoas que sempre esperaram ter um cinema, reclamavam que não tinha cinema. E vou dizer que eu acho que até... Eu vou, assim, uma vez por ano no cinema aqui agora. Primeiro porque demora muito pra chegar um filme aqui. Assim, até aparecer por aqui, tipo, já acabou, já passou a vibe daquele filme. As pessoas não estão mais falando dele. E até porque é caro, vamos falar a verdade. Assim, não é caro você ir lá uma vez, mas você ir toda semana, não é todo mundo que pode. Até porque você não vai sozinho, você vai com família. Vamos supor, teus pais, seus irmãos, já gastam lá uns R$100. Até essa tem que comprar pipoca pras crianças. Até isso é uma curiosidade, quanto que é mais ou menos o ingresso do cinema aí? Aqui é um pouco mais de R$10, eu acho. Pelo menos a última vez que eu fui, eu paguei uns R$8, porque eu paguei meio. Individualmente é barato, né? Tipo, até esse preço é... E questão do que tem aí, até por isso que é um dos motivos que você tá aí, justamente pra contar, ter um pouco dessa experiência que você tem aí em Canoinhas, né? Questão, sim, da qualidade da sala, da qualidade do cinema aí em Canoinhas. A estrutura em si, né, do cinema. Assim, eu não tenho muito como comparar com outros lugares, com cidades maiores, assim. Mas não deixa muito a desejar, não. A nossa sala, o som que tem, a qualidade da imagem, tá bom. E a questão, sim... É satisfatório. Tem bastante gente que vai? Todas as vezes que eu fui, tava cheio. A última vez que eu fui, tinha gente sentada no corredor, na escada. Tinha gente de fora, tinha gente de Monte Castelo, se eu não me engano, que veio de fora pra assistir. Exatamente. Tava cheio. Você vê que... E era dia de semana. Você vê que existe um interesse público, de né, consumo, tem, né? Sim. Isso é um interessante. Então, até pra, de repente, se alguém tem interesse, ou se alguém, por exemplo, está pensando em abrir alguma coisa, pra poder analisar esse ponto, porque interesse tem. Claro que a gente não sabe se isso vai se manter por muito tempo. A gente não tem como responder essa pergunta, né? Porque, na verdade, sempre quando você abre um negócio, você tá correndo riscos, né? Mas a gente tem o caso de Canoinhas, que Canoinhas já tá faz bastante tempo já que tá aberto, né? Quantos anos já faz? Acho que dá pra fazer uns 4 anos. 4 anos aberto não é um tempo, não é pouco tempo, né? Se a gente for falar que uma sala de cinema, ela pode ser transformada em ter outras características, por exemplo, o próprio teatro, espetáculos de stand-up, centro de eventos, né, para palestras, existe uma gama de eventos que uma estrutura que um cinema tem poderia suprir na cidade, né? Então, não é limitado só ao cinema. Essa questão da estrutura também que você comentou, né, assim, como eu também já fui assistir alguns filmes no cinema em Canoinhas, eu acho que seria totalmente viável uma sala daquele porte aqui em São Mateus. Até como você falou, né, é uma sala, ela é relativamente, assim, vamos colocar aí um tamanho médio, eu não sei como é que é a classificação de tamanhos de sala, mas assim, a nível São Mateus eu acho que ela comportaria, né? Essa questão, assim, eu achei ela bem bacana, a questão da acústica dela, legal, então assim, como a Andrea falou, assim, ela é bem razoável, assim, ela é bacana em geral, e eu acho que comportaria. E é bom também, né, reforçar, assim, que ela não é separada, não é só o cinema, né? Ela é anexada ao mercado, né? Acho que em São Mateus existe, claro, um público interessado nisso, mas uma sala de cinema poderia ser muito mais, né? Acho que para viabilizar de começo, assim, precisaria se pensar nessa sala como um centro maior, né? Espaço para cultura mesmo, ele comentou, para teatro, para outros tipos de evento, até porque a gente tem essa escassez na cidade de lugares para fazer eventos desse jeito e tal. Tem uma certa dificuldade para encontrar, então seria bem interessante até mais uma opção para quem gosta, né, de outras coisas também. A gente tem um grupo de teatro que tu não tem onde se apresentar, tem que ficar sempre improvisando, não tem uma acústica adequada nunca, enfim. Então, acho que é bem interessante e se tornaria mais viável, né, a viabilidade aumentaria se fosse aproveitado para outras coisas. Pesquisei na internet procurando sobre alguma franquia que tivesse um modelo de negócio para cinema no Brasil, para cidade de pequeno porte, eu infelizmente não encontrei nada, assim, sabe?
Eu acho que tá uma oportunidade de negócio grande, assim, sabe? Porque São Mateus não, o Brasil inteiro, ele tem uma escassez. Esse programa que a gente tá comentando não é só de São Mateus, na verdade é da maioria das cidades pequenas no Brasil tem esse problema, né? Não tem um cinema. Até, você comentou, Renata, anteriormente, aquela lei, não sei se foi você, que tem uma lei, né, do Brasil, justamente para incentivar, digamos assim, os cinemas no Brasil, né? É, um programa do governo, né, que foi sancionado pela presidente Dilma até, que diz respeito, o nome do programa é Cinema Perto de Você. Então é como se o governo facilitasse os negócios, né, partindo do BNDES, por exemplo, facilitasse crédito para quem quiser implantar uma sala de cinema. Pelo que eu li ali, são para cidades de médio porte, eu não sei o que eles consideram médio porte também, mas... eu acho que provavelmente deve ser, tipo, 100 mil habitantes por aí. Existe uma preocupação do governo com isso, né? Então quer dizer que não é só São Mateus que sofre com essa o cinema... falta de atenção, talvez. O cinema, na verdade, é uma atividade econômica, né? Não é só... por isso que é uma coisa muito mais ampla, porque o cinema não envolve simplesmente passar um filme. Para se fazer um filme, existe toda uma indústria, vários empregos que são criados. Até eu tenho os dados até para comparar o que é o tamanho da bilheteria internacional e a bilheteria do Brasil em questão de filmes, né? Por exemplo, um filme grande nos Estados Unidos que foi o Avengers, Os Vingadores, né? A bilheteria só nos Estados Unidos. A arrecadação do filme foi de 622.169.000 dólares, quase $1 bilhão. Na verdade, em reais isso aí dá 1 bilhão e 400 por aí. For R$2. O filme Tropa de Elite, o segundo filme da Tropa de Elite, que foi, digamos assim, no Brasil, foi a maior bilheteria até hoje, arrecadou 102 milhões de reais. Então você vê que, por mais que um filme seja bom e tenha notoriedade, tenha exposição na mídia toda, que seja bem divulgado, ainda não chega nem perto do que é a indústria americana, né, de produção. Com certeza. Então... E também tem a questão da distribuição, né? Não sei se eles chamam de cópia, o que é, mas não chega no Brasil todo. Exato. Os filmes nacionais, assim, em todos os cinemas. Exato, esse é um ponto... Chega nas cidades grandes mesmo, nas capitais só, fica lá um tempo, mas não é muito bem distribuído pra população ver. Todo mundo. Exato, na verdade, então por isso que a gente... Isso é um negócio, é uma oportunidade de negócio. Quando você começa a incentivar esse tipo de coisa no Brasil, que começa a ser criada uma indústria, que começa a produzir conteúdo e que tenha cinema para exibir esse tipo de conteúdo, começa a se gerar uma atividade econômica que começa a ser rentável, que começa a gerar emprego, enfim, até vender o Brasil para fora, né? Que a gente hoje em dia a gente compra muito de fora, né? A gente recebe muita cultura americana, não que isso seja negativo, não é essa discussão, mas a gente recebe muita coisa de fora que a gente poderia tá fazendo aqui no Brasil. O talento brasileiro existe, o problema tá em explorar esse mercado e isso reflete tudo aqui na nossa cidade, né? Todos esses problemas, todas essas questões refletem no porquê a gente não tem um cinema aqui em São Mateus. Isso lembra também o programa anterior de vocês, né? Que era exatamente falando, né, dessa questão do mercado mesmo das cidades pequenas, né? Eu acho que casa assim bastante com o tema anterior de vocês. E realmente, em geral, acho que o custo para você abrir uma empresa ou para você fazer qualquer tipo de coisa no Brasil é caro, é muito complexo. E esse tipo de coisa, então, envolve a questão, como a gente já tinha falado também, questão da estrutura, gasta bastante, né? Então, até como o William tinha comentado também, a gente foi pesquisando, assim, e realmente você vê que não existe tanta possibilidade de crescer tanto nessa parte do interior do Brasil, né? Dos cinemas, realmente por causa dos custos que são muito altos, né? E aí vai ter retorno, né? Essa questão é uma coisa meio insegura, meio instável. Só que, ao mesmo tempo, também tem aquela coisa, né? Quantas vezes a gente já foi pra Curitiba, Ponta Grossa, Canoinhas, né? Então, assim, tem esse o lado B também, né? Que não é só a questão do quanto que ele vai gastar, e sim também das pessoas que precisam, porque, poxa, eu já fiz excursão pra ir pra Curitiba ver filme no cinema, né? É aquela coisa que tem, como a Andra falou, até que quem tá em Curitiba às vezes, ou tem cidades que tem cinemas, talvez não dê bola, né? Não dê bola, exato. E pra gente é uma coisa tão significante, né? Uma coisa tão bacana e tão foda você assistir um filme no cinema,
cinema. Então, realmente tem aquela questão dos custos, né? Porque também, convenhamos que, apesar também que a gente gasta em bobeira, né, dinheiro, mas tem aquele o gasto de você, o custo em geral da entrada, né, e tal. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que, dependendo ali, se você der uma seguradinha aqui e ali, é viável, não é tão alto, né? Então, eu acho que é mais a questão do hábito, né? Não, ia dizer que com o tempo isso se, né, vai virando cultura também, vai criando-se essa cultura aqui. Então, hoje a gente não gasta, isso não tá previsto no orçamento de ninguém. A partir do momento que tem, todo mundo vai pensar, vou reservar o meu dinheirinho pro cinema, assim como a gente reserva para outras coisas, enfim. Né, vai se tornando costume e a gente vai tomando gosto pela coisa. Agora, a viabilidade do negócio não é só a questão financeira também, né? Tem toda a logística da história, tem que saber como é que funciona, não entendo disso, mas como é que funciona essa distribuição, por que demora tanto para chegar em Canoinhas, por exemplo. Então, com certeza vai demorar tanto quanto aqui em São Mateus para vir, né, os filmes. O pessoal, será que vai continuar viajando para fora? Vai para Curitiba, né? Então, não é só a questão financeira, mas é a logística da coisa mesmo. Não é apenas o prédio, não é apenas o investidor, né? Tem todo um por trás que às vezes o pessoal não adianta você abrir um cinema pensa. E não poder passar filme, né? Você abrir um cinema e, por exemplo, você tem essa dificuldade das distribuidoras em distribuir um filme para você apresentar aquilo logo quando sai na cidade grande também, né? Como você falou, não existe um projeto, ele comentou, não existe um projeto, né, para, enfim, criar salas de cinemas em pequenas cidades. Se não existe esse projeto a nível nacional, quer dizer que a dificuldade de quem criasse essa sala para conquistar o direito de transmitir, de passar, esses filmes num tempo considerável, sei lá, legal, né, pra quem quer ver, seria bem grande. Então, né, ele tem que ter uma pesquisa de mercado antes, tem que entender como é que funciona para não entrar num barco furado. Ninguém vai construir uma sala poderosa com, né, todo o sistema de som, projeção e tal, top, para depois não entregar aquilo que o mercado espera. Porque se hoje alguém chegar aqui em São Mateus, vou investir e construir um cinema, nossa, uau, aí demora 2 meses para vir para cá um lançamento, por exemplo, pronto, todo mundo tá falando mal. Então, né, tem que deixar. Por isso a necessidade, né, não é nenhuma até uma necessidade do ambiente servir para outras coisas. Né, sim, exatamente. Eventualmente aqui a gente tem um meio exemplo disso, que na verdade a gente tem 2 salas de cinema na cidade. Ostentação. Só que uma delas está fechada. É o mesmo prédio que tinha aqui o cinema até os anos 90. É o Cine? Então, não. Ali o da esquina da igreja. Então, esse prédio, acho que, se não me engano, a igreja mesmo comprou, a igreja matriz ali, e reformou o cinema e fez lá o cinema de novo. Só que nunca foi feito nada lá. Eu não sei por que motivo, né, no caso, que tá fechado. Mas tá lá, tá uma sala de cinema pronta, bonita, é enorme aquilo lá, se for do tamanho, né, que tinha nos anos 90, pelo menos. E tá aí, tipo, pra fazer evento, qualquer coisa. Ali, sim, tinha estrutura de teatro, eventos, tinha a apresentação de música, formaturas. Eu acho que até mas tá fechado. Pois isso é uma pena mesmo, porque aqui em São Mateus, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo comenta e tal, mas pra quem ainda não sabe, já teve cinema em São Mateus. O local que era o cinema aqui em São Mateus é hoje um dia onde que é localizado o Coliseu, né, que é pizzaria. Não sei se é pizzaria até hoje, que é o restaurante. Acho que é restaurante. Restaurante, Então, ali era o cinema da cidade. Então, você vê que isso existia no passado. Por algum motivo, por alguma crise, alguma queda, uma mudança no comportamento das pessoas, o cinema teve uma queda muito grande. Acho que até com a chegada das locadoras, isso também, né? Isso da época do VHS, talvez até tenha tido como se fosse a questão da crise ali, né? E até a estrutura do Coliseu ali, do prédio em si, continua, né? Isso que eu acho bastante. Eles preservaram a mesma estrutura, né? Que a parte superior e inferior, e o que seria ali, né? Quase que um palquinho, né? Que era... inclusive também vou deixar uma dica aí para quem gosta de cinema. A estrutura do Coliseu é exatamente a mesma estrutura dos cinemas italianos antigos. Tem um filme chamado Cinema Paradiso, que foi o Luiz Fernando, que é um colega que era jornalista aqui de São Mateus. Ele recomendou e, tipo, aquele filme foi pro meu coraçãozinho, assim, né? E é bacana que, se você for ver esse filme, você enxerga a questão da estrutura que a gente tem aqui em São Mateus.
é bacana, assim, fazer essa referência, né? Ah, legal. Bem interessante. Até todas essas dicas aí já vai colocando, depois a gente coloca no post lá do site, pra vocês seguirem ali, de repente se tiver interesse, você lá conferir. Uhum. Eu queria levantar uma questão que é a seguinte: até agora a gente tá falando, né, do cinema indústria, mas o cinema enquanto arte eu acho que é bem interessante e é ele que vai levar as primeiras pessoas a um possível lugar, enfim, sala que seja construído um dia. Uhum. Então a gente tem aqui em São Mateus alguns entusiastas, né, ou algumas pessoas que gostam desse universo, que encaram o cinema arte muito bem e tem essa vontade já, né, de fazer, de acontecer e tal. E eu queria perguntar pra Edna, aproveitando, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas a Edna era uma das precursoras do Cineclube Araucária, né, que foi um projeto bem legal que aconteceu até pouco tempo aqui na cidade. Eu queria saber dela, assim, como que foi essa experiência com o público, como que foi a aceitação. Acho que deve ter sido legal, né? Existe gente pra isso, assim, que gosta, né? Que talvez uma sala que chegasse em São Mateus e não trouxesse pra cá lançamentos, enfim, poderia também levar em consideração o cinema-arte trazendo grandes clássicos, né? Filmes que muita gente não conhece, mas que tem um outro porquê de existir, não apenas a febre do momento. Isso, então, como você falou, né, a questão, assim, de São Mateus, a gente acaba meio que desmerecendo também, né, o público que tem aqui, ou meio que não dando tanto crédito, né, e existe sim pessoas interessadas, pessoas que gostam de cinema, né, não só os blockbusters, mas como os clássicos também. E a questão do Cineclube foi exatamente isso, né, aquela questão meio que, já que a iniciativa é privada, não toma uma iniciativa, e questão também, como a gente até já tinha mencionado anteriormente, a questão que a Petrobras aqui já fez uma experiência de cinema na praça, e algumas outras empresas já trouxeram pra cá, assim, experiências, né, de uma sessão, né, mas assim, a gente não tinha uma coisa contínua, né, pra esse público que gosta de cinema, né, então o Cineclube foi exatamente pra pegar esse nicho, né, pessoas que gostam de cinema, que apreciam a arte em si do cinema e não tem um espaço, né, e aí a primeira exibição ainda, né, aquela coisa foi bem entre os amigos, né. A gente fez ali um clubinho e chamou alguns conhecidos, depois a gente fez a página no Facebook, foi chamando, né, aliás, boa parte das intervenções que acontecem aqui em São Mateus, a gente vai voltar a falar da internet, né, da importância da internet para chamar o pessoal. Teve outros meios também, o jornal colaborou também para divulgação, enfim, e foi uma experiência muito bacana, sabe, nós tínhamos clássicos mesmo, desde Laranja Mecânica, teve também Iluminado, enfim, você vê assim que são filmes que eles são pops dentro das pessoas que conhecem, que curtem cinema, mas que pro público de São Mateus não estão muito habituados. E teve um público bem considerável, até foi ali no CEP, né, na estrutura ali do clube da Petrobras, e teve um público bem considerável. Acho que, aliás, a nossa maior sessão foi do Iluminado que a gente fez, e foi aquela coisa, a questão da estrutura, até também diferenciando um cineclube do cinema, essa questão da qualidade, né? Foi aquela coisa mesmo, cada um levava um amplificador, outro levava uma mesa, outro levava um notebook, então a questão de qualidade, a gente fez o que a gente podia, do jeito que a gente pôde, né? Mas foi a experiência em si mesmo que foi válida. Ou seja, vendo pelo pessoal que tava ali, eu acho que tem um público realmente pro cinema, né? Eu acho que seria isso, mais ou menos. E como é que tá hoje em dia, assim, vocês, por que parou e por que não, digamos assim, vocês pretendem continuar? Como é que tá isso? Então, eu particularmente continuo com a vontade, e aliás teve pessoas, e até quando a gente parou, teve pessoal que veio perguntando, né, assim como também a questão do Velão da Praça, o pessoal sempre pergunta quando que vai acontecer o próximo. Só que a questão do Cineclube, quando você não tem não digo nem questão de renda, mas a questão do equipamento, né, uma coisa simples, né, que pra gente é meio inviável. É complicado a gente fazer uma sala, uma estrutura, enfim, mas pra gente é complicado até conseguir um data show, né, então assim, tem essa questão dos equipamentos, né? Então, tudo leva uma estrutura, né? Não é simplesmente chegar lá e, nossa, surgiu aquilo, né? Então, a gente depende de muitas pessoas, né? Como nós não temos um projeto que ganhou um projetor, né, dentro ali de que nem tem a questão da Lei Rouanet, entre outros projetos, como nós não temos, assim, um projeto fixo, definitivo, e que tem esse material, então
tudo foi, na verdade, a questão de junção mesmo, né? Um amigo consegue o datashow, um outro amigo consegue amplificador, outro dá um jeito de estender um pano branco, né? Então, realmente, como a gente não tem essa estrutura fixa, fica complicado pra gente. Ficou complicado, ficou meio inviável, porque aí a gente já começou a depender de mais pessoas, enfim. Daí fica uma situação meio complicada, de toda hora você tá pedindo, né, e tal. Exatamente. Dentro disso, até a gente já pensou, né, em pegar e deixar uma coisa um pouco mais concreta e tentar mesmo levar a fundo isso como um projeto, né? Mas ainda é uma coisa que a gente tá estudando, porque aí, no caso, se a gente finalizar realmente e, né, oficializar ali o Cineclube Araucária, enfim, o cineclube oficial da cidade, fica mais fácil, né? Agora, realmente, sendo uma coisa tão alternativa assim, não depende só de mim ou do fulano de tal, né? Depende do coletivo mesmo, né? Até é interessante aqui, pra quem tá ouvindo esse programa, que gosta de cinema e de repente sente a falta de cinema, que queira apoiar o projeto do Cineclube Araucária, ou queira entrar em contato, até para os governantes, se você conhece alguém que tem um pouco de poder e influência, pra, assim, correr atrás desse tipo de coisa, pra ajudar esse tipo de projeto. Sim, dar um apoio, né? Exatamente, na internet hoje em dia, o que acontece bastante é o crowdfunding, que é esse termo em inglês, mas digamos assim, é um financiamento em grupo. Uma vaquinha online, né? É uma vaquinha online, exatamente, em que várias pessoas vão lá depositar uma certa quantia para ajudar um determinado projeto. De repente, sei lá, dependendo de como esse programa vai ser distribuído aí, a gente consegue, de repente, criar alguma coisa, um crowdfunding, essa vaquinha online aí, para poder contribuir, nem que seja tipo, com poucos reais, assim, mas de cada um junta bastante pra poder, de repente, comprar um projetor fixo pro Cineclube Araucária, porque eu acho que, assim, mesmo não conhecendo, eu não cheguei a participar, nunca fui no Cineclube Araucária, mas eu acredito que a questão do que mais dificuldade com certeza deve ser o projetor, né? Isso, né? Como eu falei pra você, que não é uma coisa, não é simplesmente, né, só o projetor ou só isso, tem todo, né, a questão de mais equipamentos, né? Mas eu acho que o mais complexo, o mais difícil e também o mais caro, né? Porque, inclusive, também, a gente não tirava lucro, né, do projeto, mas a gente cobrava, assim, no caso, a gente solicitava, né? Quem quisesse fazer uma doação ali de R$2 pra cima, enfim, quanto pudesse dar, né? Colaborar, era exatamente para poder pagar os aluguéis. Inclusive, a gente já conseguiu uma vez ainda que um colega, né, emprestou, mas tirando isso, a gente tinha que alugar. E porque né, é um equipamento um pouco mais caro. Mas realmente, nessa questão, assim, que você deixou aberto aí, e realmente, assim, aqui em São Mateus, e como em qualquer outra cidade pequena, né, realmente a gente tem essa questão de reclamar, mas a gente não faz, a gente não age, né? E o Cineclube veio pra isso mesmo, né? Tá, a gente tem vontade de ver esse filme coletivo, então vamos, né? Vamos dar um jeito, né? Então, se tiver pessoas interessadas, né? Entre em contato aqui com a equipe aqui do CuiaCast, que a gente pode, quem sabe, ressurgir, né? Ressuscitar o Cineclube Araucária, né? Com o louvor. Ah, sim, exatamente. Por exemplo, se as pessoas aí terem realmente esse interesse, isso vai despertar até interesse de empresários, né? Você, por exemplo, você começa a apoiar um projeto como o Cineclube Araucária. O Cineclube consegue crescer, consegue, por exemplo, com financiamento coletivo, com doação, consegue comprar o equipamento que seja necessário, pelo menos, para fazer essa exibição mais alternativa. Você já vê que as pessoas realmente têm interesse nesse tipo de mercado. Então, se você é uma pessoa que gosta de cinema, de repente, entre em contato com o Cineclube Araucária ou com o CuiaCast aqui, para de repente, se você quer ajudar, ou se você tem, digamos assim, um certo poder político, ou um poder aquisitivo melhor, se você quiser fazer uma doação, ou se você de repente tem um projetor que você queira doar, que esteja funcionando bem, para esse tipo de projeto, que daí, como a Edna falou, é um projeto, o Cineclube Araucária é uma, digamos assim, são vários amigos que estão juntos ali para um projeto, não é nada em relação a ter lucro sobre isso, então é uma coisa totalmente colaborativa. Com certeza o cinema vai demorar muito para chegar, então eu acho que esse tipo de alternativa já dá aquele gostinho, como seria um cinema, e começa a se criar a cultura de querer assistir, a querer ir num lugar para se dedicar a assistir um filme. Começar a colocar o cinema, ou cinema não, mas os filmes nos seus planos, né? Exato. Começar a criar esse costume mesmo. Não sei, Andra, tem algum projeto parecido em Canoinhas, tipo, paralelo ao cinema, assim? Então, vocês viram que a Renata perguntou pra Andra se tinha algum projeto semelhante ao Cineclube Araucária em Canoinhas. Infelizmente, a Andra
tava com a conexão da internet meio instável e ela caiu da conversa e a gente não conseguiu continuar a conversa com esse tema. Então, só pra avisar vocês é que não vai ter, infelizmente, não vai ter a resposta da Andrea. Uma consideração final aí sobre o assunto e tal? Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai. Então, Renato, só pra concluir essa questão ali, em Canoinhas eu não soube, não tenho notícias de cineclubes ou coisas, até porque também acho que, até por ter o cinema, eu acho que o pessoal, não sei, tô julgando, que nem eu falei, não conheço Canoinhas, né? Acho que até por ter o cinema também, não lembro, nunca ouvi falar. Agora, em União da Vitória, até o pessoal da FAF ali, eles fizeram, fizeram umas exibições ali do cineclube, então acho que em União tem relatos de cineclubes. E isso que União tem o cinema também, né? Então eu acho que seria até aquela questão assim, um cineclube um pouco mais universitário, mais acadêmico, sabe? Até como experiência, isso, né? Acadêmica e tal. É bem interessante. A gente tinha até comentado que União da Vitória tem o Cineluz. Posso estar falando besteira, mas eu acredito que o Cineluz lá é municipal, né? E não se mantém com o cinema. Eu acho que eles, né, usam muito para formaturas, enfim, eventos. Então, eles têm uma renda extra justamente com esse segundo a fazer do espaço lá, né? Então, eu acho que na verdade deve ser o principal, né, hoje em dia, né? Isso. Então, mesmo sendo uma cidade maior, né, ali Porto União, União da Vitória, tem bem mais que o dobro de habitantes que São Mateus, então mesmo tendo essa maior estrutura, ainda assim eles não conseguem uma sala de cinema, né, que sobreviva só com a apresentação dos filmes. A população de União da Vitória e Porto União juntas dá... Na verdade, tem que considerar as duas populações juntas, 86.250. São Mateus tem 41 mil, pelo menos então, de acordo com o censo 2010, assim. Juntas, até achei que era mais. Por exemplo, Canoinhas e Três Barras, que já, digamos assim, é um pouco mais parecido em questão de população em São Mateus. Canoinhas tem 52 mil, uns 10 mil a mais que... Só que Três Barras também é bem próxima a... quase o mesmo caso de população. Quase junto, né? Quase junto, exatamente. É quase o mesmo caso do União da Vitória com Porto União. Só que também, se for ver, Três Barras também é muito próximo de São Mateus, não é muito longe, assim, né? Se fosse, digamos assim, pra você querer assistir alguma coisa, não seria tão longe, né? E a gente tem os nossos irmãos triunfenses que vêm pra cá assistir, né? Sim, Antônio Linto vem pra cá também. Exatamente. Então... Não vai pegar... Fora que, assim, questão do interior aqui em São Mateus também, eu acho que é bem grande, né? Então, fazendo uma boa divulgação, chama também o pessoal, né? Então, exatamente. Até a Renata comentou ali do Cineluz lá de União da Vitória. Eu acho que, assim,
justamente por ele ser público, de repente não tenha tanto interesse comercial em explorar os filmes. Por exemplo, como ele é pago pelo Estado, como, digamos, essas despesas saem do bolso do contribuinte, e o espaço é mantido justamente para ter um local na cidade para você ter um lugar para você realizar tipo eventos como formatura, palestras, até a própria prefeitura utilizar esse espaço para, de repente, uma palestra, alguma reunião, algum evento político. Então, o Cineluz, ele se mantém por esse... Mas, por exemplo, se o Cineluz quisesse explorar o cinema, investisse, de repente, um pouquinho mais em tecnologia, pode ser que o interesse do pessoal do União Vitória e Porto União também aumentasse, exatamente. Então, sempre existe essa relação, assim, que a gente pode fazer e tal. Como a Andrea falou, realmente, assim, Canoinhas eu já pude perceber, assim, é que como é uma sala só, e tem aquela questão também, né, do filme, eu acredito, né, eles vão ter um filme X lá, que você sabe que vai ter mais público, né, durante aquele período, né. Já aconteceu de eu ver um filme em cartaz e eu, nossa, que foda, esse filme vai vir pra cá. Nunca foi. Então, realmente, assim, eu acho que eles têm essa questão de segurar, talvez, um filme mais pop ali durante um bom tempo, e isso acaba prejudicando a exibição de outros, que talvez outras pessoas... Você entende essa questão, assim, do período, né? Que possivelmente um vai ser mais popular, então eles seguram mais. E como é uma sala só, né? Acaba não tendo, assim, esse giro, né? Então já aconteceu de ver o filme lá, nossa... tá, tipo, supostamente em cartaz, tá escrito em breve, e isso em breve nunca chegou. E aí quando chegou, já tava nas locadoras, né? Então realmente assim... É muito complicado. Com o tempo, né, o pessoal vai acostumando tudo, e aí vem as formas de explorar o cinema, né? Então, assim como acontece nos grandes centros, o cinema vai se tornar um meio de divulgação, as pessoas vão começar a aproveitar, né, a sala aqui também para publicidade, enfim, né? Antes como um meio, né? É mais um meio, né? Uma alternativa para isso também. Então, uma oportunidade comercial que acaba gerando renda para o cinema também. E pode ser que seja até uma das principais fontes de renda se der certo o projeto. Sim. Né? Aberto também a proposta aí aos futuros empresários, né, do ramo. Me chama. É isso aí. A gente não, né, fez questão até de não discutir a respeito de filmes propriamente ditos, não falou a respeito de gêneros nem nada disso, justamente para, né, para abranger todo mundo, que você pode não gostar de, sei lá, de drama, mas você gosta de comédia, enfim. Então, acho que cinema é universal, né? Quem nunca viu um filme ou não gosta, impossível alguém dizer que não gosta de nada que diz respeito a isso. Então é a questão em si mesmo, o cinema, a indústria e principalmente a arte, né, a importância disso culturalmente para todo mundo. Mas acho que é bem válido, obrigada a todo mundo. É isso aí, até o próximo. Né? Até o próximo aí. Então, um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. A questão por exemplo, de segurar um filme, ser um filme mais popular, ele é uma questão meio delicada, porque justamente você não... Como a cidade é pequena, ela não tem, digamos assim, uma variedade muito grande de pessoas, de perfis, você acaba sempre apostando num filme que vai pegar uma faixa bem maior de pessoas, vai agradar, tipo um filme família, né? Por exemplo, lá uns Vingadores, é um filme que você vai chamar desde o pai, da mãe até os filhos, né? É um filme com ele é uma idade bem ampla, não sei com quantos anos, não sei se não é quase livre, deve ser uns 12 anos por aí pra cima. Então os cinemas comerciais de pequeno porte, eles apostam nesse cinema, né? Nesses filmes um pouco mais populares, com uma abrangência de público um pouco maior, né? E daí acaba prejudicando filmes mais alternativos ou até mesmo o cinema nacional, né? Então, acho que o assunto dessa semana, desse mês aí, cinema, eu espero que a gente tenha dado esperança de algum dia um cinema poder estar em São Mateus, ou acabado com a sua esperança, sei lá, alguma coisa a gente fez, né? Aí vai da interpretação de cada um, falar novamente da questão do cineclube, né? Se você de repente tem interesse, se você gosta de cinema,
teve esse projeto aí em São Mateus. Se você quer apoiar o projeto, entre em contato com a gente, entre em contato com o Cineclube. Se você tem uma influência maior, se você é uma pessoa que é preocupada com a cultura são-mateuense, se você é preocupado com a população são-mateuense, eu acho que é uma questão importante, é uma questão interessante. Como a gente falou, a gente se inspirou naquele grupo do Facebook lá, o que falta em São Mateus. A gente viu que tem várias pessoas que estão interessadas sobre isso, no cinema. Então eu acho que é uma questão importante, não é simplesmente um entretenimento. O cinema é muito mais que isso, é cultura. Tem uma relevância histórica, inclusive, bem grande. Se você for estudar a história do cinema, você vê que bastante filmes foram revolucionários. Tem bastante filme que toca em feridas sociais bem importantes aí no Brasil. Inclusive, os filmes polêmicos aí geralmente tocam nessa ferida, por exemplo, como foi a Cidade de Deus, como foi a Tropa de Elite. Você vê que o cinema ele tem uma importância social, um papel na sociedade muito interessante. O filme em si, ele consegue pegar assuntos assim complexos e colocar de uma maneira visual na tela, porque para várias pessoas poder absorver aquilo de uma maneira mais simples e tal, e poder refletir sobre aquilo. Então, o cinema é algo importante e esse tipo de projeto deve ser apoiado. Então, o assunto da semana fica por aí. Eu não sei se a Renata e a Edna tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, só agradecer aos meus companheiros por ter me acrescentado bastante, aprendi com vocês também. E assim, eu queria deixar aberto também para outras pessoas que têm uma opinião formada sobre o assunto ou que querem debater um pouquinho mais, deixem lá nos comentários a sua opinião, sugestão, crítica, enfim. Se tiver alguém também aqui da cidade que conheceu o cinema que funcionou lá onde é o Coliseu hoje, pra contar pra gente como é que foi e tal. Isso, mandar foto, né? Mandar umas fotos. Isso, legais, alguma coisa, ou a tua própria experiência, né? Como é que foi e tal, se chegou a frequentar, enfim, por que acabou, se alguém tiver esse conhecimento. Acho que vai ser bem legal pra gente saber, né? A gente vai ler no próximo programa, né? O que tiver em consideração importante, alguma informação, a gente vai ler nos comentários na próxima edição do podcast. Isso, exatamente, né? Se a gente falou alguma besteira também, alguém quiser corrigir, fique à vontade. Exatamente, as caneladas aí, que a gente ferrou alguma coisa, pode falar aí. Nenhum aqui é especialista na área, na verdade, tudo. As pessoas aqui. Só a gente discutindo gosta, ideias, assim, né? A gente falando o que pensa. Gosta do assunto e tal, e é isso, na verdade, a gente é mais fã do que especialista, né? Então, eu peço desculpa se a gente falou alguma groselha, alguma bobagem. Alguma groselha é bom. Também eu queria agradecer a participação da Andra aí, que teve um problema com a conexão dela e acabou desaparecendo aí do podcast no meio. Ela caiu, ela forasteira. Falou que, a forasteira aí de Canoinhas aí. Sei que esse pessoal de Canoinhas aí fazia aqui em São Mateus, sei que ia se meter aí no podcast aí. Mas eu agradeço a participação dela. Espero que ela, em futuros programas aí, ela venha participar novamente. A Edna também, eu acredito que futuramente aí também possa participar com a gente aí em outros assuntos e tal. Na verdade ainda tenho as minhas palavras finais aqui. Beleza, então pode ficar à vontade. Não, primeiro vez assim, como eu já tinha falado, né, demorou, né, houve esse drama, mas também, né, acabamos agora, né, dando certo, enfim, final feliz, e foi por causa disso que a Andra veio participar, né, no desespero, a gente acabou encontrando uma parceira de Canoinhas, né, então foi bacana por causa disso. Queria agradecer a vocês pelo espaço, pelo convite, né, que é uma responsabilidade, porque a gente não está acostumado com esse tipo de... Vamos colocar programas, né, em São Mateus. Formatos, novos formatos de vinculações, assim, em São Mateus. Eu achei bem bacana, bem válido. E deixa eu ver aqui, mas essa questão da temática mesmo, é só acrescentar e grifar e sublinhar e negritar novamente, que é uma questão de hábito mesmo, né? O pessoal vai... Realmente, em São Mateus tem muita gente inteligente, tem muita gente interessante, tem gente legal, né? É só mesmo essa questão de espaço pra gente conhecer, pra gente divulgar e também pra, enfim, criar esse hábito mais cultural, seja através da música, seja através do cinema, seja através de qualquer tipo de manifestação, né? Então, é isso mesmo, e ficou, né,
como o William já deixou ali também, ficou o convite para quem quiser tanto participar quanto contribuir, né, com a questão do Cineclube, né, aberto também a proposta aí aos futuros empresários, né, do ramo. Me chama. É isso aí. A gente não, né, fez questão até de não discutir a respeito de filmes propriamente ditos, não falou a respeito de gêneros nem nada disso, justamente para, né, para abranger todo mundo, que você pode não gostar de, sei lá, de drama, mas você gosta de comédia, enfim. Então, acho que cinema é universal, né? Quem nunca viu um filme ou não gosta, é impossível alguém dizer que não gosta de nada que diz respeito a isso. Então, é a questão em si mesmo, o cinema, a indústria e principalmente a arte, né? A importância disso culturalmente para todo mundo. Mas acho que é bem válido, obrigada a todo mundo. É isso aí, até o próximo. Né? Até o próximo aí. Então, um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Cruz, tchau. Sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to awaken. I've been afraid to feel, you know it's easier to be numb. God knows I've been trying to heal, 'cause I believe in freedom. I've been embracing revival, 'cause I'm too young to feel this tired. I've been trying to reckon with my clay hands and feet. I recognize my deep need. Somebody once told me, coming out of the dark, so bright experience. Before you know it, you're laughing more and life makes sense. Somebody once told me, if you can ride out the storm, the sun will come again. I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to awakening. Maybe God's more concerned with growing us up than the pains of cutting teeth and the struggles of crawling. Somebody once told me, coming out of the dark, so bright experience. Before you know it, you're laughing more and life makes sense. Somebody once told me, if you can ride out the storm, the sun will come again. I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat,